Ora então, bom dia, meus caros amigos e seguidores aqui do canal. Hoje está vento, mais uma noite, manhã, daquelas ventosas aqui na serra, mesmo com muito vento. A temperatura não está muito agradável também, mas como está sol, aguenta-se bem. Vamos lá, mais um vídeo. Tenho recebido algumas mensagens, algumas questões para comparar esta scooter, a ADV 350, tanto com a sua irmã Forza 350, como também com a antiga Forza 300 que eu tive. Como eu tive uma e como agora tenho esta, quais são as diferenças que eu noto, qual é a evolução. E então este vídeo é precisamente para falar sobre isso. Então vamos por partes. A Forza 300 não tem nada a ver, não é comparável com esta. Podemos compará-la com a 350, sim, porque a 350 é uma evolução, basicamente em todos os aspectos, em relação à 300. Mais motor, mais potência, mais cilindrada, mais binário. A estética foi aprimorada com aquela assinatura frontal de LEDs mais moderna, mais sofisticada. E o painel, que já não tem nada a ver com o painel da 300 e da primeira geração da 350, são muitas as diferenças, muita evolução da 300 para a 350 atual. Agora, da 350 da Forza para a ADV, são mais diferenças ainda, apesar de se calhar 75, 80% das scooters serem iguais, há aqui diferenças que fazem delas motas com propósitos e com filosofias diferentes. Começando pela mais gritante de todas, que é a estética. A estética da Forza 350 é completamente diferente da estética desta ADV. Esta ADV tem este aspecto aventureiro, aspecto de scooter de todo o terreno, que pode fazer com mais versatilidade de passar em sítios de terra batida ou estradões, mais alta, com mais distância ao solo, não tem tanta facilidade em bater, em raspar no chão, mas essencialmente, estruturalmente, a maior diferença está nas suspensões, principalmente na suspensão dianteira, porque é uma suspensão de moto, é uma suspensão invertida, com mais capacidade que a suspensão convencional da Forza, que mesmo assim não é uma suspensão convencional de moto, é uma suspensão de scooter, convencional de scooter, ou seja, é aquele tipo de suspensão, para quem não sabe, nas scooters a mesa de direção tem apenas um veio até mais ou menos a meio e depois é que divide as duas forquilhas mais pequeninas para até lá baixar a roda. O que isso faz com que seja apenas um ponto de fixação mais frágil e mais suscetível de torção, enquanto que numa moto convencional vocês veem as duas forquilhas direitas até lá abaixo, não há tanta torção, é mais robusto, mais rígido, mais forte, e aí a diferença enorme e a maior diferença entre a Forza 350 e a ADV 350. Estruturalmente é a maior diferença. Depois também as rodas, estes pneus com um perfil mais off-road, um bocadinho mais gordinhos, mas eu penso que a medida até é igual. Quem quiser pode pôr aqui pneus iguais aos da Forza, eles são perfeitamente compatíveis. Se não quiserem estes pneus todo o terreno, podem trocar. Depois, outra diferença também é a posição de condução, não é? O guiador desta ADV é um guiador de moto também, um guiador direito, largo, já com estas proteções de mãos. O guiador da Forza é um guiador de scooter, que até está tapado pela carnagem, e fica mais estreito e mais chegado a nós, com uma posição um pouco mais encolhida, por assim dizer, com os braços mais encolhidos. De resto, a motorização é idêntica. Há quem diga que esta que tem uma programação diferente, que tem mais arranque do que a Forza, não sei se isso é verdade ou não, porque só mesmo pegando numa e noutra, uma ao lado da outra, é que poderia eventualmente notar isso. Mas eu já fiz o teste, eu não me lembro sinceramente qual delas é que tem mais arranque, mas pronto. Mas quem experimentou já disse que havia uma diferença. Pronto, e penso que as diferenças... outra diferença também notória e importante, a Forza 350, visto que é um scooter mais touring, tem o para-brisas de regulação elétrica, ao contrário deste que é de regulação manual. Daí também há uma diferença. O resto do espaço debaixo do banco é idêntico, a iluminação full LED também,
apesar de ter desenhos diferentes, mas é a mesma tecnologia entre as duas. Pronto, a Forza 350 não tem protetores de mãos, se calhar por uma questão estética. Numa Adventure fica bem os protetores de mãos, não é? Numa Touring se calhar eles acharam que já não ficava tão bem. Pronto. E as diferenças maiores são essas. A 300 era muito diferente, era muito mais simples em termos de suspensões, em termos de tecnologia, tinha aquele quadrante analógico e digital muito completo, sem dúvida nenhuma. Tinham muita informação, mas não tinha esteticamente e funcionalmente, não tinha o aspecto deste. Este aqui está mais moderno, logicamente está mais moderno. Bem, eu não sei se vou ter tempo de ir buscar alguma coisa para comer, mas vou ter que ser rápido. Entretanto, é lógico, vou comparar, ou vou tentar comparar com a restante concorrência do mercado, apesar de não ter conduzido grande parte delas. Portanto, não vai ser fácil comparar. Posso comparar em termos do que está no papel, em termos de especificações e daquilo que eu acho que pode fazer diferença, principalmente para a concorrente mais falada e que chegou a ser uma opção para mim, que é a Zontes 368G, que eu próprio cheguei a pedir orçamento para isso. E agora sim quero-vos falar sobre as concorrentes, né? As scooters Adventure que podem fazer concorrência a esta ADV ou as que a ADV faz concorrência. Então vamos começar pela mais óbvia e por aquela que mais gente me questionou ao longo destes últimos vídeos. A Zontes 368G. Sem dúvida uma das melhores opções para quem quer uma scooter de estilo Adventure, de estilo scooter que faz tudo, desde cidade, passeios, autoestrada, caminhos de terra, de tudo um pouco, tal como esta. A Zontes 368 talvez seja uma das concorrentes mais evidentes. E porquê? Quais são as vantagens que a 368 tem em relação aqui à ADV? Uma das principais vantagens, o preço, não é? Há quem diga que o preço para o equipamento que a Zontes oferece ou nos propõe é um preço muito competitivo porque é mais baixo do que o preço desta nova. Sim, sem dúvida que o preço é um dos argumentos mais importantes. Não vos vou falar aqui de valores específicos porque esses valores estão sempre a variar, mas podemos sempre contar com uma diferença quase à volta de 1000 euros talvez, de diferença do preço de uma Zontes 368 nova para uma ADV nova. À volta disto, mas não há de fugir muito. Sem contar depois que em campanhas oferecem se calhar a top case, oferecem algum equipamento, algumas coisas, alguns extras que provavelmente na Honda não vos vão oferecer. Portanto, esse é um argumento que joga a favor das Zontes. Outro argumento, agora mais técnico, para mim se calhar dos mais importantes, o facto das Zontes ter jante 17 na frente. Pode parecer que é um pormenor pouco importante, mas para uma moto e para o comportamento de uma moto, de uma scooter neste caso, uma jante 17 é uma vantagem muito boa. Porquê? Porque normalmente uma das maiores desvantagens das scooters, desvantagens por um lado, vantagens por outro, é o facto das scooters terem as jantes pequenas, as rodas pequenas. Desvantagem porquê? Porque em estradas mais irregulares a roda pequena vai ter mais dificuldade em lidar com os pequenos sulcos, os buracos, as irregularidades da estrada. Uma roda maior vai passar por cima disso com muito mais facilidade e não vai passar para nós tanto incómodo. Mas também pode ser uma vantagem, porque no ambiente citadino, naquelas manobras curtas e em que nós temos que serpentear pelo meio dos carros, isso tudo, as rodas pequenas dão-nos mais agilidade e mais rapidez de manobra. Mas sem dúvida que é um fator que vai contra as scooters, o facto de terem rodas pequenas. Portanto, uma scooter que tenha uma jante de 17 polegadas, que é normalmente a medida standard da maioria das motas estradistas, não estou a falar das motas Adventure, mas das motas de estrada, praticamente é standard terem jante 17 às duas rodas. A Zontes 368 tem jante 17 na roda da frente, que é a que vai ter mais impacto com as irregularidades da estrada, portanto vai-lhe dar uma capacidade muito superior, por exemplo, a esta, que tem uma jante 15 na frente, e a todas as outras concorrentes, porque a roda sendo maior, ela vai lidar muito melhor com os pavimentos degradados, com os buracos, com essas coisas todas.
Portanto, nesse aspecto, um ponto muito positivo para as Ondas. Outro ponto que eu acho também muito positivo, lá está, e também é um aspecto técnico, é o motor. Aquele motor de 368 cm3 debita à volta de 38 cavalos, ou seja, quase 40 cavalos, 38 cavalos, o que em relação, por exemplo, a esta que tem 29, estamos a falar quase de 10 cavalos a mais. Portanto, é uma diferença que vai com certeza sentir-se e notar-se no desempenho do motor, tanto de potência como de binário também. Portanto, são dois aspectos logo técnicos em que as Ondas têm vantagem. Outros aspectos um pouco menos técnicos é o facto do equipamento, o equipamento que as Ondas traz. Já traz os protetores de mãos, que esta também traz, mas depois já traz crash bars, já traz faróis auxiliares, também de origem, traz punhos aquecidos, também, já de origem, punhos aquecidos, e portas USB-C e USB de carregamento, tudo quanto é lado, ou seja, duas debaixo do banco, mais duas aqui à frente, mais duas no porta-luvas. Portanto, esta aqui tem uma ali de baixo, aqui no porta-luvas, e não tem mais nada. Tem o vidro regulável também manualmente, como este, é até um sistema muito parecido. Depois, onde é que as Ondas provavelmente perde em relação a outro pormenor muito importante? As Ondas têm um depósito de combustível de 17,5 litros. 17,5 litros é normalmente o standard também nas motas de estrada. Na moto convencional de estrada, esta, e falo desta especificamente, tem 11,7 litros. Há algumas concorrentes que já estão mais perto do que acontece com as Ondas, mas esta diretamente perde nesse aspecto também. Depois, onde é que esta provavelmente terá mais vantagem em relação às Ondas? Eu teria que experimentar uma 368, mas não tive a oportunidade de o fazer, portanto não sei comprovar se isto que eu vou dizer se verifica na realidade ou não. Mas a ideia que eu tenho é que, e pelos vídeos que eu vi, pelos reviews que eu vi, as suspensões das Ondas, em termos de comportamento, não são tão refinadas como são estas desta scooter da Honda. Pronto, isto eu não sei ao certo, mas pelos vídeos que eu vi, a maioria dos reviews comparativos dizem que tem umas suspensões com um comportamento mais refinado, com mais qualidade. Pronto, mas não sei se isso será verdade ou não. Depois, outra vantagem é que esta é mais leve, 186 kg para as Ondas que pesa à volta de 200 ou passa os 200 kg, depósito cheio. Portanto, a vantagem também aqui no peso. No equipamento, pronto, esta aqui não tem esses extras, mas tem aqui um sistema de um quadrante bastante completo, se calhar até mais completo que o das Ondas, com mais informação. Aliás, as Ondas têm uma informação a mais, que é a pressão e a temperatura dos pneus, mas esta em contrapartida tem a temperatura ambiente, que o das Ondas não tem. Mais vantagens desta, o valor de valor comercial, e aí sem dúvida que não há comparação possível. A Honda tem muito mais valor comercial, desvaloriza muito menos, há muito mais confiança neste motor e neste material, neste equipamento, e as Ondas ainda há aquele estigma da moto chinesa, portanto não há muito a fazer, toda a gente vai desconfiar das Ondas quando vocês a quiserem vender. Isso não há maneira de se safarem disso, só daqui a 10 anos ou 15 anos, quando elas provarem aquilo que valem, aí sim se calhar já não vai haver tanta desconfiança, mas por enquanto não há nada a fazer. A Honda tem muito mais valor comercial e desvaloriza muito menos. Depois também tem a cena do intervalo das revisões, né? Eles aqui dizem que esta pode fazer revisões de 12 em 12 mil, fala-se nas Ondas fazer revisões de 3, ou acho que é 3 mil ou 4 mil em 4 mil km. Se formos a ver, são 3 vezes mais quilómetros que se consegue fazer com esta, mas é lógico que ninguém vai fazer apenas aos 12 mil, isto vai ter que haver assim um controle, verificar alguma coisa. Pronto, eu acho que em termos de características, acho que estamos falados. Outras concorrentes, uma outra que eu acho que é concorrente das duas, mesmo em termos de preço, se calhar até é mais forte, que é a SIM ADX300. A SIM ADX300, que acaba por ter um motor
idêntico ao que tinha a minha GTS, um motor 276 ou 79 centímetros cúbicos, com 26 cavalos, mas ali com um reforço na estrutura no quadro e em toda a parte ciclística, um reforço também nas suspensões com mais curso, mas depois lá está, quais são as desvantagens da CIM ADX 300, por exemplo, em relação a esta, e se calhar até em relação às outras, fazemos já a comparativa em relação às outras duas. Espaço debaixo do banco, cabe um capacete, e não sei se cabe um capacete integral daqueles Adventure, não sei se lá cabe aqueles grandes, mas pronto, cabe um capacete e pouco mais, um casaco, umas luvas, uma coisa assim do género, uma mochila pequena, não cabe muito mais, portanto aí perde. Tem jante 15 na frente, jante 14 atrás, como esta, sim senhora, pneus gordinhos, como estes. As suspensões, há quem diga, que eu nunca experimentei, mas há quem diga que tem uma taragem muito macia, mais macia do que esta. Se avaliar pela minha GTS, que tinha umas suspensões muito macias, acredito que seja verdade, que as suspensões da ADX sejam assim um misto entre a dureza destas e a maciez da GTS. Mas depois, em termos, o que é que ela perde também? Em termos de quadrante e de informação, é muito pobrezinha. Tem informação básica, ou seja, o conta quilómetros, o conta rotações, os parciais A e B, ou 1 e 2, muito limitado. Não tem médias de consumo, depois tem voltagens de bateria, essas coisas assim. Não tem médias de consumo, não tem average, não tem nada disso. É um ecrã muito bonito, quem olha para aquilo é espetacular, mas depois a informação que lá está é básica. É a mesma coisa que tinha a minha GTS, mas com os manómetros analógicos. Logo aí perde, mas pronto, lá está. Mas também lá está, qual é a vantagem? É mais barata destas todas. Por 5.000 e poucos euros, vocês conseguem comprar uma ADX 300 nova, e isso quer queiramos, quer não, vale a pena considerar. Outra concorrente, que eu acho que aqui já é uma concorrente que foge um bocadinho a este patamar de preços, mas não deixa de ser uma opção premium, que é a BMW 400X. A BMW 400X, em termos de equipamento, provavelmente será a melhor delas todas. Vocês, com um bocado de sorte, conseguem ter uma 400X com punhos aquecidos, banco aquecido, encaixe para o GPS, vidro alto, top case, conseguem personalizá-la toda, equipá-la toda. Não é barata, claro, não é nada. A scooter não fica nada barata, mas conseguem equipá-la toda melhor do que qualquer uma das concorrentes. Tem uma scooter de luxo Adventure também, tem uma tragem de suspensões muito porreira, eu gostei muito. O motor não é tão potente como o das Ondas, mas é mais forte do que o desta, tem 34 cavalos. O peso também deve pesar idêntico às Ondas, à volta de 206 kg a cheio, portanto deve ser mais ou menos o que pesa as Ondas também, mais quilo, menos quilo. Perde para a capacidade de armazenamento, porque tem aquele sistema flex que dá para um capacete apenas quando a moto está parada, e o outro compartimento fixo, mas que não dá para levar lá grande coisa dentro. Portanto aí perde aliás, até para a ADX acaba por perder, porque a ADX em andamento continua a ter lá o espaço para o capacete, e coisa que a 400X perde esse espaço. Claro, mas depois tem aquele quadrante, o connectivity, tem a aplicação, vocês optarem pelos extras, tem punhos aquecidos e banco aquecido, essa coisa toda, é muito bem equipado, e pronto, e é qualidade, é uma scooter com muita qualidade. Assim, de concorrentes que eu me esteja a lembrar, eu não tenho conhecimentos, por exemplo, sei que a Kymco também tem uma Adventure, uma scooter Adventure, mas eu não sei pormenores absolutamente nenhum sobre essa scooter. A Yamaha não tem a X-Max, mas a X-Max não, embora seja concorrente desta, lógico que é, mas não é propriamente uma Adventure. E este modelo novo, eu gostava muito de o testar, mas ainda não tive a oportunidade de o testar, também não posso dar a minha opinião, porque já vi que tem equipamento muito fixe, essa coisa toda, vêm muito bem equipadas, mas sem experimentar é difícil, sem estar com elas e ver, é difícil conseguir dar uma opinião. De resto, a CIM 400TG, né? A ADX 400TG, pronto, que essa moto assim já será a verdadeira Adventure, a verdadeira todo o terreno das scooters. Porquê? Porque é a única que deste leque todo
que não tem duplo amortecedor na traseira e tem um braço oscilante. Braço oscilante com o motor central, como uma moto, o motor está preso ao quadro, em vez de estar preso lá atrás à roda, à transmissão. O que lhe dá, sem dúvida nenhuma, de longe, o melhor comportamento em estrada má, em estrada boa, em qualquer estrada. É a moto que tem melhores suspensões, a suspensão invertida na frente também, imagino, sendo da CIM, que tenha um compromisso muito bom entre dinâmica e conforto, acredito que sim. O motor é um motor 400 idêntico, também com 34 cavalos, idêntico ao da 400X, da BMW. Portanto, terá mais ou menos o mesmo tipo de prestações. É mais pesada do que estas todas, penso que passa os 220 kg. É uma concorrente, mas lá está, um bocado à semelhança da 400X da BMW, já é um patamar de preços lá muito em cima, mas pronto, não deixa de ser uma concorrente desta. De resto, não estou assim a ver mais nenhuma. Na verdade, antes de eu optar por esta, tive algumas, ponderei algumas hipóteses, algumas destas hipóteses, tive inclusive preços e simulações e tudo na mesa, e quero desde já aqui agradecer principalmente ao pessoal da Boncar, que mais uma vez têm uma paciência de santos comigo, e eu mais uma vez acabei por não comprar lá a moto, porque eles faziam-me condições espetaculares, sem dúvida foram os que me fizeram a proposta mais aliciante, mas infelizmente a moto é demasiado cara, mesmo assim, demasiado cara para aquilo que eu posso comprar, e eu tenho que pensar um bocado, tenho que avaliar bem, e na verdade a moto ficava mesmo toda equipada e com as ofertas que eles fizeram e tudo, era espetacular, mas mesmo assim era muito caro, e eu infelizmente não pude mais uma vez fazer negócio com eles, mas eles foram 5 estrelas e eu só tenho a dizer bem deles. Acredito que eles estejam um bocado, se calhar, não digo chateados, mas um pouco magoados comigo, porque mais uma vez andaram a perder tempo a tratar-me das coisas, a simular e tudo, e depois eu acabei por não comprar. E eu acredito que eles já estejam comigo pelos cabelos, né? Mas é o que é, eu só tenho a agradecer, mesmo assim tenho a agradecer a disponibilidade deles, a simpatia, tudo, foram 5 estrelas. Mas pronto, não se proporcionou, e este negócio acabou por ser o mais benéfico para mim e o menos arriscado. Pronto, em relação aos concorrentes desta, é isso, não estou a ver mais nenhuma. É a minha avaliação. Se vocês puderem, deixem aí a vossa opinião também, o vosso ponto de vista, que é sempre importante, e se eu me esqueci de algum pormenor, avisem-me para eu também aprender com vocês, ok? Grande abraço, fiquem bem, até ao próximo vídeo.